Numa revelação impressionante e emocionante, o príncipe William revelou a gravidade do estado de saúde do seu pai. Estou muito abalado pelos acontecimentos recentes, admitiu. Esta declaração, inesperada e sincera, deixou a nação em choques. O que o príncipe William partilhou não só lança uma nova luz sobre a dinâmica no seio da família real, como também levanta questões sobre o futuro da monarquia. Prepare-se para ficar chocado à medida que nos aprofundamos no que o Duque de Cambridge finalmente revelou sobre o rei Carlos. O anúncio do diagnóstico do rei Carlos. O anúncio do diagnóstico de cancro do rei Carlos a 5 de fevereiro foi um momento que teve repercussão por todo o Reino Unido e mais além. Foi inesperado, e a gravidade do estado de saúde do rei apanhou de surpresa a maioria dos observadores reais. O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado solene, revelando que durante um procedimento de rotina para o aumento benigno da próstata, os médicos descobriram um tipo de cancro. Besides, o anúncio gerou muitas preocupações, pois não especificou o tipo de cancro, o que deixou muitas questões por responder. O impacto desta revelação na família real foi profundo. O príncipe William, que já vinha lidando com os problemas de saúde da sua esposa Kate Middleton, expressou a sua profunda preocupação e gratidão pelo apoio público. Estou tão devastado com os acontecimentos recentes, confessou durante um discurso num jantar de angariação de fundos para a instituição de caridade de ambulâncias aéreas de Londres. A sua confissão comovente destacou o impacto emocional que o diagnóstico teve nele e em toda a família. O jantar, realizado apenas 2 dias após o anúncio, tornou-se uma plataforma para o príncipe William quebrar o silêncio e abordar diretamente as preocupações da nação. A rainha Camila, sempre uma esposa solidária, esteve ao lado do rei Carlos em cada passo desta angustiante viagem. A sua presença inabalável proporcionou apoio emocional e prático, enquanto assumia funções públicas adicionais para preencher o vazio deixado pela ausência temporária do marido. As declarações públicas de Camila foram comedidas e esperançosas. Ela garantiu ao público que o rei Carlos estava a receber os melhores cuidados possíveis e que o seu espírito se mantinha inabalável, apesar do prognóstico desafiante. Está determinado a continuar as suas funções enquanto a sua saúde o permitir, disse ela. As reações iniciais de outros familiares também realçaram a gravidade da situação. O príncipe Harry, apesar da relação tensa com o pai e o irmão, regressou a Londres imediatamente após receber a notícia. A sua chegada foi amplamente noticiada pelos média, sinalizando um possível degelo nas relações familiares gélidas. A visão de Harry a reencontrar-se com o pai pela primeira vez de forma significativa desde o funeral da rainha trouxe um vislumbre de esperança a muitos observadores da realeza. A cobertura mediática do anúncio foi intensa e abrangente. Os órgãos de comunicação social de todo o mundo noticiaram o diagnóstico do rei Carlos com uma mistura de reflexões sombrias e atualizações urgentes. Manchetes como Família Real em Crise, Rei Carlos diagnosticado com cancro e Incerteza pairam nas primeiras páginas e nos noticiários dominados pela monarquia. A falta de detalhes específicos sobre o tipo de cancro alimentou especulações e preocupações com especialistas médicos e comentadores reais a oferecerem as suas percepções sobre o que isso poderia significar para o rei e para o futuro da monarquia. O sentimento público, após o anúncio, foi esmagadoramente favorável. As plataformas de redes sociais foram inundadas com mensagens de simpatia e encorajamento à família real. Hashtags como Apoie o Rei Carlos e Família Real Forte foram tendências no Twitter. Muitos cidadãos manifestaram
a sua admiração pela dedicação do rei Carlos ao seu dever mesmo perante uma crise pessoal tão grande. O rei esteve sempre ao nosso lado. Agora é a nossa vez de o apoiar, escreveu um apoiante no Facebook, sintetizando o sentimento generalizado de solidariedade. A revelação dos problemas de saúde do rei Carlos provocou também uma onda de reflexões sobre os seus contributos e legado. Muitas figuras públicas e líderes políticos, incluindo o então primeiro-ministro Rishi Sunak, expressaram publicamente os seus votos de melhoras e gratidão pelos serviços prestados ao rei. O rei Carlos tem sido um pilar de estabilidade e sabedoria para a nossa nação. Os nossos pensamentos e orações estão com ele e com a sua família neste momento desafiante, disse o primeiro-ministro em comunicado. No meio do frenesim mediático e da preocupação pública, o Palácio de Buckingham esforçou-se para gerir o fluxo de informações com cuidado. Foram fornecidas atualizações regulares sobre o estado de saúde do rei Carlos, enfatizando a sua resposta positiva ao tratamento e o seu envolvimento contínuo em tarefas não públicas. O palácio confirmou que, embora o rei se afastasse de muitos compromissos públicos, continuaria ativamente envolvido nos assuntos de Estado, revendo e assinando documentos, e mantendo contato com importantes autoridades governamentais. Com o passar dos dias, a união e a resiliência da família real perante a adversidade tornaram-se cada vez mais evidentes. As aparições públicas do príncipe William, da rainha Camila e de outros membros da realeza foram marcadas por um palpável sentido de solidariedade e força. Estas aparições não se limitavam ao cumprimento de deveres reais, mas também à garantia de que a monarquia se mantinha firme apesar dos desafios enfrentados. Os inesperados preparativos para a coroação. Nos anais da história real, poucos poderiam ter previsto a surpreendente reviravolta do destino que lançaria o príncipe de Gales para uma posição sem precedentes. Aos 41 anos, o príncipe William, um homem que tinha sido preparado para os deveres reais, mas que ainda não tinha assumido o trono, deparou-se subitamente com a assustadora perspectiva de uma mudança de reinado. Este ensaio, na realeza, não era algo que ninguém tivesse previsto, muito menos o próprio William. No Reino Unido, são necessárias 391 horas de aprendizagem guiada para se tornar um terapeuta de beleza, certificado de nível 2. Um curso intensivo de canalização requer 160 horas. Estas profissões, embora vitais, exigem um percurso de aprendizagem estruturado com objetivos e resultados claros. Mas ser rei é um papel para o qual nenhuma preparação é realmente suficiente. Não existem certificações, horas de registro ou formação prática que preparem alguém para as responsabilidades da monarquia. Pode dizer-se que é uma posição para a qual se é empurrado, tendo como única qualificação a lotaria genética e a capacidade de navegar pela vida adulta, sem sucumbir aos muitos perigos que o esperam. É isso que torna as últimas notícias sobre o príncipe William tão convincentes. Apesar de o rei Carlos permanecer em compostura e continuar a trabalhar em casa de roupão, é William quem está agora a ser chamado a assumir a responsabilidade. Tem surgido relatos sugerindo que William está prestes a embarcar num ensaio, no cargo mais alto, um reinado experimental que lhe dará um vislumbre das realidades de ser rei. Com o fim das férias da Páscoa, a família real preparava-se para retomar as suas funções. A princesa Charlotte e o príncipe Louis estavam prontos para regressar à escola após as férias de 3 semanas. Ao mesmo tempo, o seu pai, o príncipe William, deveria regressar aos deveres reais a tempo inteiro.
No entanto, desta vez, o seu papel seria notavelmente diferente. Embora o mundo soubesse que Kate, a princesa de Gales, estava doente, foi também o rei Carlos que foi forçado a reduzir as suas aparições públicas devido a problemas de saúde. Apesar de continuar a administrar os assuntos oficiais de Estado em casa e a manter reuniões regulares com o primeiro-ministro britânico, o papel público do rei foi suspenso. Este desenvolvimento exigiu uma presença real, visível e ativa, um papel que Guilherme está agora prestes a desempenhar. A monarquia prospera com a visibilidade. Não basta que um rei governe na sombra. O público espera ver o seu soberano a interagir com eles, a pressionar a carne e a personificar a continuidade da instituição. Portanto, o novo papel de William é mais do que uma mera formalidade. É um passo significativo em direção à sua eventual subida ao trono. Segundo fontes internas, este período servirá de modelo para o futuro reinado de Guilherme. O pessoal e as estruturas com que contará durante este período serão provavelmente os mesmos quando finalmente se tornar rei. No entanto, seria um erro presumir que Guilherme irá simplesmente adoptar a abordagem do seu pai em relação à monarquia. O rei Carlos, com a sua ética de trabalho incansável e a sua disponibilidade para aceitar sacos de plástico cheios de milhões de libras para as suas instituições de caridade, estabeleceu um padrão elevado. Mas William está determinado a trilhar o seu próprio caminho. Esta não é a primeira vez que a família real enfrenta um período de crise devido a problemas de saúde. Enquadramento histórico e linha de sucessão. A monarquia britânica tem uma longa história marcada por períodos de crises sanitárias que impactaram significativamente a sua estabilidade e operações. Estes acontecimentos testaram frequentemente a resiliência da família real e a fé da nação nos seus líderes. A compreensão deste contexto histórico fornece informações valiosas sobre os atuais problemas de saúde enfrentados pelo rei Carlos e Kate Middleton, e como estes acontecimentos podem afetar a linha de sucessão. Ao longo da história, a saúde dos monarcas tem sido motivo de preocupação nacional, influenciando frequentemente a estabilidade e a continuidade da monarquia. Um exemplo notável é o do rei Jorge III, cujos recorrentes problemas de saúde mental, agora considerados causados pela porfiria, levaram a períodos de incapacitação. A sua condição acabou por exigir o estabelecimento de uma regência onde o seu filho, o futuro Jorge IV, assumiu funções reais. Outro exemplo significativo é a doença do rei Jorge VI, pai da rainha Isabel II. A saúde de Jorge VI deteriorou-se devido ao cancro do pulmão, agravado por anos de tabagismo intenso. A sua doença foi mantida em segredo, mas afetou inevitavelmente a sua capacidade de desempenhar funções reais. A sua morte, em 1952, levou à ascensão da rainha Isabel II, marcando o início de um dos reinados mais longos da história britânica. A própria rainha Isabel II enfrentou vários problemas de saúde nos seus últimos anos, incluindo problemas de mobilidade e hospitalização. Apesar destes desafios, manteve-se um símbolo de continuidade e estabilidade até ao seu falecimento em 2022. A sua capacidade de manter as suas funções, apesar dos problemas de saúde, realçou a resiliência esperada da monarquia. A atual linha de sucessão ao trono britânico está claramente definida, garantindo a continuidade da monarquia sem interrupções. Após a morte da rainha Isabel II, o seu filho mais velho, Carlos, tornou-se rei, Carlos III. A linha de sucessão segue então os seus descendentes. Como filho mais velho do rei Carlos III, o príncipe William
é o primeiro na linha de sucessão ao trono. Está prestes a tornar-se rei Guilherme V, após a morte ou abdicação do seu pai. O filho de 9 anos do príncipe William e Kate Middleton, o príncipe George, é o segundo na linha de sucessão. A sua posição reforça a continuidade da monarquia pela geração seguinte, como segunda filha de William e Kate. A princesa Charlotte é a terceira na linha de sucessão. A sua posição reflete as leis de sucessão atualizadas que privilegiam a ordem de nascimento em detrimento do gênero. O filho mais novo de William e Kate, o príncipe Louis, é o quarto na linha de sucessão. A sua posição assegura ainda mais a linha de sucessão no seio da família imediata do príncipe William. Apesar de se afastar dos seus deveres reais, o príncipe Harry mantém-se em quinto lugar na linha de sucessão. A sua posição na linha de sucessão reflete o seu estatuto de segundo filho do rei Carlos III, o primogênito do príncipe Harry e Meghan Markle. Archie é o sexto na linha de sucessão. O seu lugar na sucessão destaca a inclusão da família de Harry, apesar da distância dos deveres reais. A filha de Harry e Meghan, Lilibet, é a sétima na linha de sucessão. A sua posição representa a continuidade da linha de sucessão através dos descendentes de Harry. O segundo filho da rainha Isabel II, o príncipe André, é o oitavo na linha de sucessão. Apesar da sua vida pública controversa, o seu lugar na linha de sucessão permanece inalterado. A filha mais velha de Andrew Beatrice é a nona na linha de sucessão. A sua posição reflete a contínua inclusão da família de Andrew na estrutura de sucessão. A filha da princesa Beatrice e Eduardo Mapelli Mozzi Siena é a décima na linha de sucessão. O seu lugar representa a extensão da linha de sucessão à geração seguinte. A resposta da família real a estas crises reflete também a resiliência do passado. O apoio inabalável da rainha Camila ao rei Carlos recorda o apoio da rainha Isabel à rainha-mãe, a Jorge VI. As crescentes responsabilidades assumidas pelo príncipe William e pela princesa Ana refletem a precedência histórica de outros membros da realeza que se destacam em tempos de crise. A continuidade da linha de sucessão garante estabilidade tal como no passado. A ordem bem definida, começando pelo príncipe William, oferece um caminho claro a seguir, garantindo ao público que a monarquia se mantém firme apesar dos desafios atuais. A presença de herdeiros mais jovens, como o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, reforça ainda mais a estabilidade futura da monarquia. A resposta e a aparição pública do príncipe William. A notícia do diagnóstico de cancro do rei Carlos foi um rude golpe para a família real, e a resposta do príncipe William foi imediata e profundamente pessoal. Perante a dupla pressão da crise de saúde do pai e os problemas médicos da mulher, Kate Middleton, William tomou a difícil decisão de se afastar temporariamente das suas funções públicas. Esta pausa permitiu-lhe concentrar-se em sustentar a sua família durante um período incrivelmente desafiante. Nos dias que se seguiram ao anúncio, o príncipe William manteve-se longe dos holofotes, cuidando das necessidades da sua família e assegurando que Kate recebia os cuidados e o apoio de que necessitava após a sua cirurgia abdominal. Este período de ausência realçou a dedicação do príncipe à família, destacando os sacrifícios pessoais que estava disposto a fazer perante a adversidade. A primeira aparição pública do príncipe William, após o anúncio, foi num jantar de beneficência para a instituição de caridade de ambulâncias aéreas de Londres, realizado no dia 7 de fevereiro. O evento, ao qual compareceu ao lado do ator Tom Cruise, proporcionou a William uma plataforma para abordar as preocupações do público
e expressar a sua sincera gratidão pelo apoio inabalável. O significado desta aparição não passou despercebido aos presentes, pois marcou o regresso do príncipe aos seus deveres reais no meio de um cenário de turbulência pessoal. Vestido com um smoking elegante, o príncipe William subiu ao palco com uma postura imponente e serena. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer as simpáticas mensagens de apoio a Catherine e ao meu pai, especialmente nos últimos dias, disse William. Significa muito para todos nós. Estas últimas semanas tiveram um foco bastante médico, continuou, com um toque de humor. Então, pensei em vir a um evento de ambulância aérea para me desligar de tudo. O discurso de William também destacou a resiliência e a união da família real durante este período desafiante. Falou abertamente sobre o impacto emocional do diagnóstico do pai e da cirurgia de Kate, reconhecendo o profundo impacto que estes acontecimentos tiveram na sua vida pessoal. O jantar de beneficência não foi apenas uma plataforma para William quebrar o silêncio, mas também uma oportunidade para apoiar uma causa que lhe é querida. Ex-piloto de helicópteros de ambulância aérea, o príncipe tem uma profunda ligação ao trabalho da Instituição de Caridade de Ambulância Aérea de Londres. A sua presença no evento destacou o seu compromisso contínuo com a instituição, mesmo no meio de desafios pessoais. O trabalho que vocês fazem aqui é incrível, disse aos convidados presentes. A sua dedicação e bravura inspiram-nos a todos. Após o seu discurso, o príncipe William relacionou-se com os convidados e encontrou-se com outros pilotos, incluindo alguns com quem tinha trabalhado durante o seu tempo como piloto de helicópteros. A reação do público ao discurso e à aparição do príncipe William foi extremamente positiva. As redes sociais fervilharam de mensagens de apoio e admiração pelo príncipe, elogiando a sua força e compostura durante um momento tão difícil. Muitos expressaram gratidão pela sua franqueza e pelo seu contínuo compromisso com os seus deveres, apesar dos desafios pessoais que enfrentou em relação à cirurgia de Kate Middleton. A realeza revela-se. Ao embarcar neste teste de reinado, o príncipe William está determinado a equilibrar as exigências do Estado com as da sua vida pessoal. O príncipe de Gales tem plena consciência do impacto que os deveres reais podem ter na saúde mental de uma pessoa, especialmente numa família, onde a repressão emocional e as cicatrizes psicológicas foram transmitidas de geração em geração. William, no entanto, está empenhado em garantir que os seus filhos, incluindo o futuro Rei George, não sofram o mesmo destino. Ao contrário do pai, William não pretende trabalhar em horário comercial nem aceitar donativos questionáveis para as suas instituições de solidariedade. Em vez disso, vislumbra uma monarquia mais em sintonia com as necessidades do mundo moderno, uma monarquia que abrace a tecnologia e que dê prioridade ao bem-estar dos seus membros. É por isso que durante o seu reinado William irá provavelmente adotar mais compromissos online e modelos de trabalho híbridos. Estas abordagens, nascidas da necessidade durante a pandemia, revelaram-se eficazes para atingir um público mais vasto e podem muito bem tornar-se um elemento essencial do seu futuro reinado. No entanto, existe uma tensão inerente a esta abordagem. A força da monarquia reside na sua capacidade de se conectar com o público a um nível pessoal. Será que um rei pode realmente cumprir o seu papel através de videochamadas e aparições virtuais? A resposta não é simples. Embora a tecnologia permita um alcance mais amplo, falta-lhe a intimidade e a seriedade que acompanham os compromissos presenciais. O público quer ver o seu rei sentir a sua presença
e saber que ele está genuinamente envolvido nas suas vidas. A história oferece-nos um exemplo de alerta na figura da Rainha Vitória. Após a morte do príncipe Alberto, isolou-se em luto e isolou-se da vida pública. O povo britânico, frustrado com a sua ausência, começou a questionar a própria instituição da monarquia. Existe um contrato tácito entre a realeza e o público, que exige que o soberano seja visível, interaja com o povo e corresponda às suas expectativas. O desafio de Guilherme durante a sua realeza será honrar este contrato e, ao mesmo tempo, modernizar a monarquia. Com o passar das semanas e dos meses, ficará claro se a abordagem de Guilherme será sustentável. Será que o público aceitará um rei que governa atrás de um ecrã, ou exigirá mais do seu futuro soberano? A resposta irá provavelmente moldar o futuro da monarquia britânica. Durante este período, o foco de William não estará apenas nos assuntos de Estado, mas também na sua família. A sua mulher Kate não está bem de saúde e os seus filhos ainda são jovens e impressionáveis. Equilibrar estas responsabilidades pessoais com as exigências da monarquia exigirá um planeamento cuidadoso e uma profunda compreensão das pressões inerentes a ambos os papéis. Esta realeza não é apenas um teste para William, é uma antevisão de como a monarquia poderá ser nos próximos anos. Se William for bem-sucedido neste teste, preparará o terreno para um reinado compassivo e visionário. Se tropeçar, poderá levantar questões sobre a viabilidade da monarquia num mundo em rápida transformação. De muitas formas, este período definirá o legado de William. À medida que navega pelos desafios que o esperam, precisará de recorrer a toda a sua experiência, intuição e profundo sentido de dever. Os riscos são elevados, mas também o é o potencial para uma nova era na história da monarquia britânica. Enquanto a nação assiste o mundo, verá um príncipe assumir um papel que, por enquanto, ainda pertence ao seu pai. Mas, ao fazê-lo, William dará os primeiros passos em direção ao seu próprio destino, um destino que, tal como a própria monarquia, está impregnado de tradição, mas que precisa de se adaptar para sobreviver. O papel dos outros membros da família real. As crises de saúde do rei Carlos e de Kate Middleton colocaram uma pressão significativa sobre a família real. No entanto, a resiliência e a dedicação dos seus membros tem sido uma prova do seu compromisso com os seus papéis e uns com os outros. Figuras importantes, como o príncipe Harry, a rainha Camila e a princesa Ana, desempenharam papéis cruciais no apoio ao rei Carlos e na gestão de responsabilidades adicionais durante este período desafiante. Apesar das tensões amplamente divulgadas no seio da família real, a resposta do príncipe Harry ao diagnóstico do pai foi rápida e sincera. Ao receber a notícia, Harry regressou imediatamente da Califórnia para Londres. A sua presença assinalou a disponibilidade para deixar de lado as diferenças pessoais em prol da unidade familiar. Os meios de comunicação social cobriram amplamente a sua chegada, destacando a importância da sua primeira interação significativa com o rei Carlos desde o funeral da rainha Isabel II. O regresso de Harry foi visto como um sinal esperançoso de reconciliação. Ofereceu apoio emocional ao pai e ao irmão, e a sua presença durante este momento crítico foi uma poderosa declaração de solidariedade. Embora se tenha afastado dos seus deveres reais, o seu envolvimento durante a crise realçou a sua ligação duradoura com a família. As ações de Harry demonstraram que, apesar das queixas do passado, os laços familiares se mantinham fortes. A rainha Camila desempenhou um papel indispensável durante este período.
O seu apoio constante foi tanto emocional como prático. Conhecida pela sua postura calma e serena, Camila tornou-se um pilar de força para Carlos. Ela também assumiu funções públicas adicionais para garantir que a monarquia continuasse a funcionar sem problemas. Assistiu a inúmeros compromissos públicos representando a família real e mantendo a sua presença pública. Os seus esforços foram cruciais para aliviar alguma da pressão sobre outros membros da família, particularmente o príncipe William e a princesa Ana. Nas suas declarações públicas, Camila manteve-se otimista e solidária, oferecendo atualizações sobre o estado de saúde do rei Carlos e tranquilizando o público. Está determinado a continuar as suas funções enquanto a sua saúde o permitir, disse ela, enfatizando o compromisso de Charles com o seu papel apesar da doença. A princesa Ana é conhecida pela sua dedicação incansável e ética de trabalho. Ela destacou-se significativamente durante esta crise. Como uma dos membros mais ativos da família real, Ana sempre se mostrou profundamente comprometida com os seus deveres. A pressão adicional da doença do irmão e da recuperação de Kate pareceu apenas fortalecê-la ainda mais. A Ana aumentou os seus compromissos públicos e assumiu muitas responsabilidades adicionais. Ela assistiu a inúmeros eventos, desde eventos de beneficência a cerimônias oficiais, garantindo o cumprimento das obrigações da monarquia. O papel de Ana ia para além das aparições públicas. Era também uma fonte de apoio emocional para a sua família. A sua relação de proximidade com o rei Carlos significava que ela estava frequentemente ao seu lado, oferecendo conforto e conselhos práticos. Com o rei Carlos e Kate Middleton em tratamento médico, a família real enfrentava uma pressão significativa para gerir a sua extensa gama de responsabilidades. A ausência de dois membros proeminentes exigiu uma realocação de funções e um esforço coletivo para manter a presença pública da monarquia. O público e os meios de comunicação acompanharam de perto as ações da família real durante este período. A resposta coletiva dos membros da família foi recebida com admiração e respeito. A comunicação social destacou a dedicação e a fluidez com que geriram as responsabilidades adicionais. Manchetes como "Família Real reúne-se no meio da crise de saúde" e "Força e unidade como a realeza está a lidar" refletiam o sentimento positivo. O sentimento público também foi esmagadoramente favorável. Mensagens de incentivo e admiração inundaram as redes sociais. A família real está a mostrar-nos o que é a verdadeira força, escreveu um apoiante no Twitter, o futuro da monarquia. Os problemas de saúde enfrentados pelo rei Carlos e Kate Middleton evidenciaram a resiliência e a união da família real britânica. Apesar destes tempos difíceis, a família demonstrou um compromisso inabalável com os seus papéis e responsabilidades. A crescente proeminência do príncipe William e a sua abordagem franca ao discutir as suas lutas pessoais fortaleceram a confiança e a admiração do público pela monarquia. A longo prazo, os problemas de saúde do rei Carlos poderão exigir uma transição gradual de funções para o príncipe William. Esta mudança irá provavelmente fortalecer o papel de William como futuro rei, preparando-o para as responsabilidades que o aguardam. A sua capacidade de se conectar com o público e de abordar questões delicadas com transparência é um bom presságio para o futuro da monarquia. A resposta coletiva da família real a estes desafios demonstra a sua força e dedicação duradouras. A sua capacidade de se apoiarem mutuamente e de continuarem a cumprir os seus deveres reforça a estabilidade da monarquia. Enquanto atravessam estes tempos difíceis, a unidade e a resiliência da família real continuam a ser um farol de esperança. Olhando para o futuro, a monarquia britânica
está pronta para dar continuidade ao seu legado de serviço e liderança. Com o príncipe William no comando, apoiado pela sua família, o futuro da monarquia parece risonho e firme, garantindo continuidade e confiança para as gerações futuras. Tem alguma mensagem para o rei Carlos e a princesa de Gales? Escreva nos comentários. Adoraríamos ver. Por enquanto, vamos embora. Vemo-nos no próximo vídeo.